gente estava conversando aqui agora sobre o treino, né? Novamente, o Filipão colocou os reservas para jogar com o sub-20 do Fluminense, né? Repassando aqui, tá? Jefferson, Henrique, Dante, Daniel Alves, Maxwell pela esquerda, Luiz Gustavo, William, Hernanes, Ramires, Bernard e Jô jogando. E com isso a gente já tem algumas dicas, né? Que você estava descobrindo ali. O Ramires jogando mais aberto. O que você está identificando nesse É treino? difícil ter muita dica, assim, na verdade. O Ramires está jogando aberto pela ponta direita, o Bernard aberto pela ponta esquerda, o Jô de centroavante e o William está mais solto, encostando nos atacantes. Se você for imaginar quem vai ser o substituto do Neymar, o Neymar, no time do Brasil, ele está jogando solto, encostando nos atacantes, ou como um segundo ou como um terceiro atacante. Ele tem liberdade no campo. Então, o William, nesse momento, é quem está fazendo a função do Neymar. O Ramires está jogando mais aberto. Como o Ramires tem sido aproveitado pelo Filipão quando entra no lugar do Hulk, é uma possibilidade se ele mudar o esquema, colocando o Ramires aberto e o Oscar mais no meio. Mas Mas não isso, sei se será essa a alternativa do Filipão. Não dá para adivinhar nesse momento. mas isso você estava dizendo especificamente se ele não quisesse mudar muito no esquema do time, né? Agora, justamente pela formação da Alemanha, que a Alemanha não joga tanto pelas laterais, né? Joga mais com meio de campo, com volante. Você acha que de repente ele colocar mais um volante nesse time e não usar a opção do Neymar para botar um meia seria bom para esse jogo contra a Alemanha? Eu acho que seria bom, eu faria isso, se fosse o Filipão, faria isso, escalaria o time com a volta do Luiz Gustavo e manteria o Fernandinho e o Paulinho, com o Fred e o Hulk no ataque. Você teria mais consistência no meio de campo e mais liberdade para o Paulinho e para o Fernandinho chegarem ao ataque se revezando nessa função. Eles fazem isso muito bem. Mas, pela entrevista que deu o Filipão ontem ao Jornal Nacional, eu acho que ele não vai fazer isso. Acho pouco provável. Acho mesmo que ele vai tentar uma substituição mais simples, colocando alguém para jogar no lugar do Neymar. E ele chegou até a citar nominalmente 3 jogadores que podem fazer essa função: o Ramires, o Bernard e o William. Nesse momento, pelo que a gente vê no coletivo do time reserva, o William está fazendo a função dele, está fazendo a função do Neymar, né? Mas não dá para saber, não dá para saber. Aí é querer fazer um exercício de adivinhação. Tem que esperar mesmo amanhã, que eu acho que deve ser o treino coletivo, e aí ele vai escolher por um deles. Lembrando que amanhã tem mais um treino aqui na Granja Comari, né, às 11h30 da manhã. Esse treino aqui, por enquanto, é só com os reservas. Os titulares desceram, saíram da academia agora, estão aqui na lateral do campo, no outro campo lá aquecendo com bola, fazendo uma outra atividade. E aproveitar a sua presença aqui, Ceredo, para falar também do Henrique, né? O Henrique tem sido uma peça muito discutida nesse time, justamente pela versatilidade que o jogador tem. E você é lá de São Paulo, acompanhou ele no Palmeiras. O que ele pode trazer de benefício, de repente, entrando até como centroavante, que era uma opção? Olha, o Henrique ele pode jogar como terceiro zagueiro e como volante, que ele já jogou assim como volante no Palmeiras, campeão da Copa do Brasil com o Filipão em 2012. O Henrique foi volante, jogou de volante. E o Filipão tem uma confiança muito grande nesse jogador. E acho que ele não começa com o Henrique, porque se ele começar com o Henrique, ele vai ficar sem um zagueiro no banco, né? Porque ele teria que mudar o esquema para 3 zagueiros e o Dante vai jogar no lugar do Thiago Silva. Então ele perderia um zagueiro no banco, em caso de contusão ele se complicaria. Essa vaga já é certa do Dani. É do Dante, até porque ele joga no futebol da Alemanha, conhece bem os jogadores do Bayern de Munique, que é a base da seleção da Alemanha, joga junto com eles, então é do Dante. Essa aí, a bola na caçapa, não tem erro. E o Henrique entraria numa possível mudança de esquema. Acho que ele vai deixar o Henrique para entrar no segundo tempo, como ele fez no último jogo contra a Colômbia. Se o Brasil estiver precisando segurar o resultado, ele vai colocar o Henrique, que é um jogador alto, pode fazer volante, pode fazer um terceiro zagueiro, tem essa possibilidade de jogar em 2 posições. Agora, uma outra coisa que muda na zaga, né, com a entrada do Dante, é a inversão de lado, né? Na verdade, o Dante é canhoto, ele vai para a posição do Davi Luiz, e o Davi Luiz assume essa posição do Thiago Silva. O time perde com isso, com essa troca de posição da zaga? Acho que não. O Dante já jogou ao lado do Davi Luiz. O Davi Luiz teria que jogar na direita, né? Como você disse, porque o Dante é canhoto. Acho que não perde. O que perde é a saída do Thiago Silva, que estava jogando muita bola. Perde o capitão, perde um jogador que tecnicamente é muito importante. É a melhor defesa da Copa do Mundo, o Davi Luiz e o Thiago Silva. E você perde um jogador que é fundamental. Mas a questão de posicionamento, acho que não tem problema não. E a gente espera que o Davi Luiz jogue pelos dois, né? E agora, a gente estava vendo a cobrança de falta aqui, é parar para a gente ver se a bola ia entrar. Mas não, o Daniel Alves vai bater de novo. Então, ia perguntando assim mais pelo Oscar, né? Vamos falar de um outro jogador que é importante também dentro desse grupo. A gente vem destacando muito que o Oscar não tem conseguido fazer o ritmo de jogo que ele imprimia antes. De repente, a ausência do Neymar, o Oscar vai conseguir criar mais? Você vê essa possibilidade? Olha, o Oscar melhorou no último jogo, pelo menos na minha avaliação, porque ele também mudou o posicionamento. O Oscar estava jogando muito aberto pela direita, como ponta mesmo, marcando a lateral.
voltando para marcar lateral e quando o Brasil atacava, ele atacava também aberto pela direita ou pela esquerda no revezamento com o Hulk. No último jogo contra a Colômbia foi diferente. Quando o Brasil atacava, ele vinha buscar a bola com os volantes, quase como que um segundo volante, começava a armação na frente dos volantes. Então foi muito nítida assim, a mudança de posicionamento do Oscar. E eu acho que melhorou. Melhorou a produção do Brasil, melhorou o futebol do Oscar, acho que tem que melhorar mais ainda. O melhor jogo do Oscar foi contra a Croácia na abertura, no primeiro jogo, e depois ele deu uma caída, caiu muito assim de produção. Com a ausência do Neymar, para responder a tua pergunta, eu acho que divide a responsabilidade com todo mundo. Então a tendência é crescer um pouco o futebol de todo mundo. Eu espero, inclusive, que cresça o futebol do Fred, que é o jogador mais experiente desse time aí, e que sem o Neymar, talvez seja o jogador mais renomado aí do ataque, e que tem que chamar um pouco a responsabilidade. Se a bola chegar mais no Fred, acho que a tendência é crescer o futebol dele. E o que está faltando para a bola chegar lá no Fred, Serito, que você tenha observado? Individualismo ou realmente não está conseguindo fazer com que a bola chegue lá na frente? Eu acho que a bola não estão conseguindo fazer com que a bola chegue no Fred. Acho que no último jogo melhorou um pouco porque o Fred saiu para buscar mais a bola, fez o trabalho do pivô, que foi... O Fred melhorou o futebol dele, mas porque ele não ficou muito parado, ele saiu mais para buscar o jogo. Acho que para chegar a bola no Fred tem que ter jogada mais pelas laterais, o que não teve durante a Copa e melhorou no último jogo com a entrada do Maicon, e tem que ter jogada mais pelos meias. O Brasil, ele perde muito meio de campo sem a criação ali do Oscar, sem o Oscar mais participativo. Se o Oscar tiver mais participativo e os jogadores conseguirem mais jogadas pelas laterais, a bola vai chegar no Fred, e isso não tem acontecido. E qual é a deficiência principal que você acha que a seleção brasileira precisa melhorar do que você tem observado dos jogos que a Alemanha fez, né? O que a Alemanha pode explorar na deficiência do Brasil? Olha, a Alemanha tem um time que é um reloginho, assim. A Alemanha não dá grande espetáculo, mas ela é um reloginho. Tem bons jogadores que com muita qualidade, como o Ozil, como o Toni Kroos, como o Miller, que é muito bom jogador, o próprio Klose, que na última partida ele foi titular e quer superar a marca do Ronaldo, já atingiu a marca do Ronaldo como o maior artilheiro em histórias da Copa do Mundo e quer superar. É um jogador mais paradão, mas que é artilheiro e que não pode bobear. Então não é um time de muita movimentação, é um time que explora muito a bola aérea, e nesse aspecto o Brasil tem que tomar muito cuidado. Não é um time de muito jogo plástico, de muita velocidade, não. Mas é um reloginho, é um time muito bom, muito arrumado. O que eu acho que o Brasil tem que se reforçar mesmo na marcação e jogar para valer, assim, jogar jogo de Copa do Mundo, jogar final de campeonato e entender que o Brasil é que está jogando em casa, que o Brasil é a seleção 5 vezes campeã do mundo e que a Alemanha, ela em confrontos contra o Brasil em Copa do Mundo, a Alemanha, a única vez que aconteceu esse confronto, a Alemanha levou a pior. O Brasil foi campeão do mundo, conquistando um título em cima da Alemanha. Então eu acho que tem que passar um pouco de responsabilidade também para o lado da Alemanha, né? Acho que o Brasil perdeu o Neymar, né? É uma ausência sentida, mas já passou, não tem jeito. Agora tem que viver sem o Neymar e encontrar uma maneira de jogar para igual contra a Alemanha. E entender que a Alemanha também não é o bicho-papão. Não tem sido o bicho-papão na Copa. É um bom time, é um ótimo time, mas não é um time excelente, não está dando show de bola na Copa do Mundo. Então o Brasil tem condições de ganhar da Alemanha, mas tem que jogar decisão de Copa mesmo, tem que entrar com esse espírito de decisão de Copa. E seria importante também para o futebol brasileiro, como você vê isso, assim, né? A gente tem falado muito da escola dominante, falava-se muito da escola dominante da Espanha, né? Real Madrid e Barcelona principalmente, né? E na final da Liga dos Campeões do ano passado a gente teve esse embate, né? Os alemães eliminaram os espanhóis, né? O Real Madrid e o Barcelona foram eliminados pelo Bayern e pelo Borussia. Então, assim, o Brasil ganhou da Espanha ano passado, né? Na Copa das Confederações, passando pela Alemanha agora, o futebol brasileiro ganha uma moral diferente, assim, uma reafirmação? Eu acho que o Brasil já tinha conseguido uma reafirmação ganhando da Espanha na Copa das Confederações. O problema é que a Espanha até então era campeã do mundo e o Brasil conseguiu uma vitória que trouxe de volta o moral que o Brasil havia perdido. Mas o problema é que o Brasil não repetiu nessa Copa do Mundo o mesmo futebol da Copa das Confederações um ano depois. Outras seleções também não repetiram. E talvez o Brasil não repita o mesmo futebol da Copa das Confederações, mas vai ter que encontrar uma outra maneira de jogar e uma outra maneira de encontrar esse futebol. Claro que se vencer a Alemanha, o time se fortalece demais e chega a uma final de campeonato. E uma final de campeonato, sendo quem o adversário, qual for, se for a Argentina, se for a Holanda, do outro lado, é Brasil na final de campeonato, né? Eu acho que é isso que o time do Brasil tem que pensar, que nós somos muito fortes, o Brasil é muito forte jogando dentro de casa. Tem que ser assim.
né? O Brasil está numa semifinal de Copa do Mundo. A Argentina não chegava a uma semifinal de Copa do Mundo desde 90. E o Brasil tem seguidamente chegando em decisões de Copa. E chegou mais uma vez, agora numa semifinal. E jogando dentro de casa, tem que ser muito forte, independentemente do time que entrar em campo. Então eu acho que uma vitória contra a Alemanha fortalece, sobretudo, o Brasil para a decisão da Copa do Mundo, porque vai chegar sabendo que pode, de fato, conquistar a Copa, mesmo com a ausência do Neymar. Está confiante? Placar então para o jogo Brasil e Alemanha? Ah, não sei, vai ser no sufoco, vai ser no sufoco. Espero que 1-0, espero que 1-0 sem prorrogação. Obrigado, Ceredo, pela sua participação aqui. Vou liberar ele agora que ele está tenso, ele quer ver o treino aqui, todo mundo quer ver o treino. Depois eu volto, Daniel, com mais informações aqui da Granja Comaria. Com vocês.